Bom, então vamos ver a relação entre os fluxos de caixa, entre o fluxo de caixa da empresa, dos credores e dos acionistas. Vamos lembrar em contabilidade uma relação muito importante que a gente tinha, que era que o ativo era igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Então a gente tinha esse balanço patrimonial e a gente tinha que esse lado aqui do balanço tinha que ser igual a esse lado. Então, o ativo circulante mais o ativo não circulante tinha que ser igual ao passivo circulante mais o passivo não circulante mais o patrimônio líquido. Se a gente passar o passivo circulante daqui e passar ele subtraindo para esse lado da equação, a gente vai ter que o ativo circulante menos o passivo circulante mais ativo não circulante tem que ser igual ao passivo não circulante mais o patrimônio líquido. O ativo circulante menos passivo circulante é o delta CCE, é o capital circulante líquido, né? É o CCL. E aí, a gente simplifica, como a gente tinha no nosso BP, os ativos circulantes, não circulantes para imobilizado, os passivos não circulantes para a dívida e o patrimônio líquido continua igual, que é o capital social e a reserva de lucro. Então, a gente vai ter aqui, esse lado são os ativos, esse lado é a parte dos credores e aqui embaixo é a parte dos acionistas. Então, a gente pode ver que isso aqui a gente usava para calcular o fluxo de caixa dos ativos. A parte dos credores a gente usava para calcular o fluxo de caixa dos credores. E a parte dos acionistas, o fluxo de caixa dos acionistas. Então, seguindo a mesma relação que a gente tinha, que esse lado do balanço tinha que ser igual a esse lado, a gente vai ter que o fluxo de caixa dos ativos tem que ser igual ao fluxo de caixa dos credores mais o fluxo de caixa dos acionistas. Então, vamos voltar àquele exemplo que eu dei em todos os que eu fui seguindo para calcular todos os fluxos de caixa. A gente tinha aqui que o fluxo de caixa operacional era 93, o fluxo de caixa da empresa era 56, dos credores foi de -7 e dos acionistas foi de 63. Se a gente colocar a relação aqui FCA igual a FCB mais FCS, a gente vai ter que 56 tem que ser igual a -7 mais 63. E aí a gente vai ver que vai dar certo. 56 é igual a 56. Só que vamos imaginar que a gente não sabia o valor do fluxo de caixa dos acionistas e a gente queria descobrir. A gente pode usar essa relação para encontrar esse fluxo de caixa. A gente vai ter aqui que, com essa relação, a gente tem que 56 tem que ser igual a -7 mais o fluxo de caixa dos acionistas. Então, o fluxo de caixa dos acionistas teria que ser 63. É assim que a gente usa a relação entre os fluxos de caixa.